Mais uma vez a gente agradece a presença da Larissa, nutricionista, grande colaboradora do Mulher.com. Hoje falando um pouquinho sobre essa questão do açúcar e às vezes essa necessidade, né? Essa compulsão que principalmente a mulher tem pelo açúcar, mas a gente deu sinais de alerta importantes, né, Lari? Não é algo só emocional. A pessoa está ansiosa ou está nervosa, acaba descontando no açúcar. Também é algo fisiológico. E sabe o que é comum? No geral, as pessoas começam a se preocupar pelo fato de estar comendo mais doce, com a preocupação do ganho de peso, e aí elas resolvem fazer uma dieta restritiva. Então, você sai de uma situação onde o seu corpo está precisando de muito açúcar e entra numa dieta restritiva onde ele vai ter um aporte super reduzido, né? De açúcar, de carboidratos. E aí vem aquela vontade maior ainda e gera compulsão, frustração. Então, hoje a nutrição conversa com você de uma forma a você entender que o equilíbrio é fundamental. Então, independente de qual for o seu objetivo, seja ele perder peso, cuidar da tua saúde, manter o teu peso, preste atenção nesses extremos. Isso não funciona muito em saúde. O meio termo é legal. Então, eu acho que vale a pena você melhorar muito a sua alimentação e adotar essas receitas de doce que vão trazer esse sabor de açúcar na tua vida sem gerar esses altos picos. Eu acho mais interessante ainda você tentar, dentro da tua rotina, tirar o açúcar das bebidas. Então, não precisa pôr açúcar no café, Tati. Dá para pôr um pouco de canela, que vai dar a mesma sensação de doce, quebra aquele amargo. Não precisa colocar açúcar no chá. Não é necessário adoçar suco de fruta, porque na fruta a gente já tem uma quantidade grande de frutose. Então, são pequenas transformações que a gente vai praticando ao longo do tempo, no momento onde eu, enfim, resolvo fazer um processo onde eu preciso perder peso, então eu quero segurar um pouquinho minha boca alguns dias, porque eu vou para a praia, eu vou ter muito mais facilidade de fazer isso, porque meu corpo já vai estar preparado, eu já vou estar adaptada, eu já vou ter perdido peso, então é só aquele finalzinho, né? Aqueles quilinhos que eu preciso eliminar. Então, essa coisa de você ser muito extremista no processo alimentar, no geral, gera um produto só, que é frustração, né? Quando não, a gente passa por um período restritivo e depois quer comer o mundo, E desconta, né? tudo mais tarde. Desconta tudo e ganha mais peso ainda. Então, quando a gente fala de equilíbrio, de bem-estar e quando a gente fala de emagrecimento, a gente não pode exclusivamente pensar no que a gente não deve comer ou no que a gente deve comer. Tem um todo da rotina, tem um estilo de vida que a gente tem que considerar. Por exemplo, buscar atividades prazerosas. Sim. A gente tem a próxima tela e eu acho muito legal a gente abordar sobre isso, porque quando a gente fala em vida saudável, em dieta de perda de peso, em cuidar melhor do corpo, né, e da forma. Olha só essa próxima tela, gente. Não é só o alimento, né, que diz respeito a isso. Então, você fazer uma atividade física que seja prazerosa, o caminhar, ver fotos de viagem, ouvir música, fazer uma aula de dança, sair com os amigos, sabe? Curtir um passeio com os filhos, um parquinho, correr, a jardinagem, o artesanato, a leitura. São atividades que são prazerosas, que vão ocupar o nosso tempo e vão tirar a nossa atenção do açúcar, do doce, da comida, né? Porque tem pessoas que acabam se habituando mesmo. Tudo é comida. Só tem aquela fonte de prazer, né? Só ali que porque comer é prazeroso. Sim. Quando a gente come, Tati, principalmente o doce, a gente libera lá no nosso cérebro uma quantidade bem grande de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que tem a ver com o prazer imediato, que é aquela sensação mesmo de prazer imediato quando eu como um bom doce. E isso a gente consegue em todas essas outras atividades, né? O que a gente não pode deixar é de considerá-las. Então, faça esse exercício. A nutrição comportamental, ela convida a gente para praticar alguns exercícios para entender como é que é o nosso organismo, nossa cabeça e como a gente interage com a alimentação. Então, o exercício é, no momento que você sabe que você já se alimentou bem, que você está saciada e você tem a vontade de comer doce, pega o seu celular e começa a olhar fotos de viagem. Começa a ver vídeo dos seus filhos, dos seus netos. Vai fazer uma caminhada. Pega um livro para ler, um artigo para ler. Muda o foco, né? A vontade, Tati, vai embora, né? A vontade tende a amenizar. Se você persiste com essa vontade, se essa vontade permanece, aí eu acho que é a oportunidade de você se perguntar, tá bom, será que não é realmente o momento de eu comer um doce? Né? Então, todo dia eu tenho muita vontade. Preciso olhar clinicamente o que está acontecendo comigo, preciso trazer todo um equilíbrio alimentar, tirar esses açúcares que fazem pico no meu sangue do meu dia a dia.
Tenho vontade sempre que eu me sinto entediada, sempre que parece que está faltando alguma coisa para me deixar feliz. É como se eu precisasse, naquele chocolate, ter uma pílula de felicidade. Então, aí eu vou buscar outras atividades. E, em alguns momentos, vontade de comer doce é vontade de comer doce. A gente tem uma frase bonitinha na internet que é: brigadeiro fit não é brigadeiro, né? Então, hoje a gente teve uma receita de brigadeiro saudável, mas às vezes não é o brigadeiro saudável que a gente quer. Às vezes a gente quer o brigadeiro de verdade. De leite condensado. O tradicional, né? Ou mesmo chocolate. Às vezes não é o chocolate amargo que eu quero chocolate ao leite. E nesses momentos que a gente quer o doce, o convite que eu faço é para a gente desfrutar com atenção plena. O que é errado? É eu trazer o doce para a minha vida, porque eu estou morrendo de vontade e eu nem prestar atenção no que eu estou comendo. Come mais por compulsão do que... Por prazer, por apreciar. Então, no momento que você vai comer o doce, você tem que estar calmo, né? Tem que ser, digamos, o melhor momento do teu dia. Você vai comer em pequenas porções, você vai saborear, você vai deixar aquele doce um tempo na tua boca, para assim dar tempo para o teu organismo entender que você de fato comeu. Ele te deu um estímulo de vontade e você saciou. É como se a gente quisesse brincar, não deixar com aquele gostinho de quero mais, né? Então, quando a gente passa a desfrutar com atenção plena da alimentação e principalmente dos alimentos, que são os alimentos que têm uma densidade de calorias maior, que são aqueles alimentos que a gente não tem como comer todo dia, a gente cria dentro da gente uma sensação que perdura por um tempo. Quando eu for comer, vou comer com calma, aproveitando, mastigando bem, curtindo o alimento. Principalmente assim, no momento que eu vou poder parar e sentir isso. Então, eu gosto de comer quando o meu docinho? À noite, depois que eu tomei o meu banho, de preferência quando meu filho já dormiu, porque aí eu sei que eu posso desfrutar daquele chocolatinho, que é aquela minha dose diária de doce que eu preciso e gosto. Ai, mas à noite não engorda? Não, se a gente come numa quantidade certa, em sintonia e com atenção, aquilo te deixa plena, satisfeita. E aí essa é a ideia, né? Tem agora algumas dicas que eu vou pedir para a Lari compartilhar conosco. São alimentos, né, que vão ajudar a gente a inibir essa vontade, quase que uma compulsão pelo açúcar, pelo doce. E essas dicas são muito legais para aquela fase de transição, né? Então, a pessoa que ainda não conseguiu chegar nessa etapa, né, de comer consciente, calmamente, devagar, e só realmente quando tiver a necessidade. Mas se você, de repente, está querendo mudar, sabe, mudar a chavinha, esse início de mudança geralmente é mais difícil. Por quê? Porque o corpo já está acostumado, né, com aquela quantidade excessiva de açúcar. Então, que a gente possa ir diminuindo aos poucos esse açúcar e aproveitar dos benefícios de alguns alimentos que ajudam a diminuir a vontade pelo doce. É como se eles enganassem o nosso cérebro, né, Lari? É como se a gente, diante de uma vontade de açúcar, eu estou dando para o meu corpo um açúcar de fato, porque todas essas opções têm açúcar, mas não naquele pico que um doce feito com açúcar faria no meu sangue. Que alimentos são esses? Vamos chamar lá, na tela? Tati, e eu queria que você comentasse sobre cada um deles, tá? Frutas vermelhas, né? Não só quando a gente considerar o morango, a amora, que agora é época, estão lindas as árvores, mas as frutinhas vermelhas que a gente compra desidratada. Então tem a blueberry, né, que é o mirtilo, tem a framboesa. E essas frutinhas têm uma quantidade boa de frutose, de açúcar, e que a gente pode comer numa porção maior, mais ou menos no volume de uma xícara. E nessa versão desidratada, você vai ali devagarinho, né, desfrutando. Ou as frutas vermelhas in natura, que também tem o seu sabor docinho, tem toda uma característica emocional, porque a gente sempre lembra de um morango, de uma framboesa, num momento gostoso. A gente não desfruta em qualquer momento desse tipo de fruta. Então, as frutas vermelhas são a primeira dica, tá? Eu vi ali a segunda dica, chocolate, né? Chocolate, o amargo, olha porque, só. gente, tá tudo bem com o chocolate, desde que a gente escolha um chocolate bom. Hoje a gente tem no mercado os chocolates de origem. O que são os chocolates de origem? São feitos 100% com chocolate. Então, o cacau é do chocolate e a gordura 100% vem da manteiga do cacau. Então, digamos assim, que é como o chocolate deveria ser na sua essência, mas que o processo de industrialização transformou, trazendo uma gordura ruim, que no geral é a gordura trans, adicionando mais açúcar. Então, esse tipo de chocolate de origem, ele geralmente é 60% cacau para cima, então são chocolates mais fortes, são deliciosos e por não ter a adição de açúcar, uma pequena quantidade já vai suprir. Porque no chocolate a gente busca muitas vezes o magnésio, o triptofano, os minerais e os aminoácidos que estão ali também, que
trazem bem-estar pra gente, né? O chocolate, ele aumenta a dopamina, ele aumenta a serotonina, que também é um outro neurotransmissor de bem-estar. Por isso que ele é tão associado à nossa vontade de comer doce. Então, busque esse chocolate de qualidade, tenha ele na tua casa, divida em porções de mais ou menos 10 a 20 gramas e comece a fazer esse exercício de trocar o doce por um chocolate de qualidade. Você vai apreciar mais, desfrutar mais, vai comer com atenção plena, porque é um tipo de comida que exige você parar e sentir o sabor e com certeza você vai gostar. O terceiro alimento me chamou a atenção na tela, inclusive foi um dos ingredientes usados na receitinha hoje do dia, mais cedo com a Carol, da nossa versão de brigadeiro funcional. As tâmaras, olhem só nessa tela, as tâmaras e as castanhas. Ali, a Lari destacou a castanha do Pará e na receita do dia hoje nós fizemos o brigadeiro funcional com tâmaras e castanhas de caju. Do caju. Eu adorei a receita de hoje, Tati. Achei ela assim uma tão tradução gostosa, dessa Lari. pauta. Fica maravilhoso. E mata a vontade do doce, sabe? Mata. E sabe o que eu acho interessante? Ter essa alternativa. Às vezes você vai receber alguém em casa, você não sabe se aquela pessoa pode ou não com os produtos que a gente faz no geral na sobremesa, com a lactose, com açúcar. Você serve uma sobremesa assim, fica super bonito. E a tâmara super dá esse chique, docinho, né? E a tâmara com certeza vai fazer as vezes do açúcar. Ela tem um papel legal nas sobremesas porque ela vai dar corpo para a sobremesa, porque ela tem muita fibra. E ela tem um açúcar concentrado que, com a fibra, traz um equilíbrio nesse consumo, não vai fazer aquele pico no nosso sangue. Então, a grande maioria das pessoas, os meus pacientes, usam a tâmara para matar aquela vontade de comer doce, naquele momento que está mais intenso, é essa estratégia. E dá certo. Os últimos alimentos a gente vai também mostrar para vocês na tela, olhem só. Então, aí a gente coco tem fresco. O coco fresco. Extrato natural de baunilha. Isso. O coco fresco, Tati, você pode comprar o coco seco e ele ter na tua casa. Você pode até deixar congelado, porque o tempo dele na geladeira é curto. 2, 3 dias ele já vai ficar ruim. Então, ter ele congeladinho. E aí, o que é legal? Eu posso ralar e consumir num iogurte. Ele é um lanchinho para eu levar dentro da bolsa, que é super prático. Bater uma fominha, consome. Exato. E por ter muita fibra e ter gordura boa, ele sacia, né? Então, ele mata essa vontade de comer doce, ainda traz uma saciedade. Então, se você tem vontade do doce, principalmente no intervalo das refeições, né? Depois do trabalho, sente que tem que dar aquele estímulo de energia, o coco pode ser uma excelente opção para você. E o extrato de baunilha? O extrato de baunilha, Tati, ele é um coringa, né? Que então, foi usado também na receita, um pouquinho. Sim, porque ele vai dar aquele saborzinho de doce de vó. Sabe aquele tchan a mais? Sim. A baunilha traz isso. Então, onde você pode adicionar a baunilha? Você faz uma omelete doce para você com banana de manhã. Você pode pôr um pouquinho de baunilha. Pode colocar no seu suco de fruta, pode colocar no café, que fica delicioso. Pode usar no iogurte. Ao invés do açúcar? Ao invés do açúcar, 3 gotinhas de extrato de baunilha no café. Olha que dica boa. A canela, né? Você também falou que é uma boa substituição. A canela em pó também fica maravilhoso. Tira o amargor do café, porque tem gente que gosta do café puro, numa boa. Sim. Agora tem gente que precisa quebrar o amargor. Ou canela ou extrato de baunilha. Sim. E aí o café, Tati, é uma transição. Acho que já ouvi uma colega nutricionista comentando aqui no seu programa sobre isso. Você vai aos poucos. Não precisa ser do café super doce para o amargo. É só você ir reduzindo a dose de açúcar que você coloca no café e quando você menos perceber, você já vai estar consumindo ele sem açúcar. E é interessante porque às vezes as pessoas me perguntam, como você quer o café? Eu falo puro. A pessoa até se surpreende assim. Puro? Parece que você sobe um conceito, porque é algo que você vai apreciar mais o café. Você vai deixar de trazer um efeito muito danoso para o teu organismo, que são os líquidos doces. Eu preciso deixar esse alerta. Líquido não pode ser doce. É uma chuva de açúcar no nosso sangue de uma vez. E isso o nosso corpo não dá conta. Isso é uma sobrecarga. Isso gera aumento de peso, diabetes e outras doenças. Então, eu acho que esse é o alerta mais importante dessa pauta, sabe, Tati? E fazendo essa transição de uma forma leve, respeitando você, com sintonia, baseado no que você acredita, não no que você vê nas redes sociais ou que é imposto para você. A sua saúde ela tem que ser conquistada à medida que você deseja ter saúde. Então, é algo gradual. Adorei isso. Tá bom? Jaqueline participou. Tati, legal. Primeiramente, queria parabenizar pelo bebê. Obrigada, Jaque. Felicidades para você e para toda a família. Tenho uma dúvida em relação ao tema.
Desde meus 3 meses de idade, fui criada com o famoso leite condensado, porque era fácil de fazer. Mas ele é muito doce e hoje em dia, já com 22 anos, não posso passar mais de 2 dias sem consumir algo muito doce. Eu chego a ter crise de abstinência. Não tenho diabetes, mas queria saber se pode ter essa relação, se eu posso desenvolver e se tem relação também com esse consumo desde muito cedo. Obrigada assistindo vocês. Com Beijo, certeza, Jaque. né? Foi um organismo que sempre se adaptou a esses altos níveis de açúcar, esses picos que ela consumia depois do leite condensado. Então, com certeza, o que ela sente hoje é físico, não é frescura. Se alguém te disser que é frescura, você pode dizer que a nutricionista disse, é físico. E você vai precisar aprender a lidar com isso. De que forma? Usando essas alternativas e sempre tentando, assim, no momento da vontade de comer esse doce, pensar em outra coisa, dar um tempo, toma um chá sem açúcar. Às vezes o consumo de um outro alimento já vai fazendo com que a gente tire um pouco dessa memória, dessa necessidade desse açúcar tão em potencial quanto é do leite condensado. Mari, aproveitando a oportunidade e a gestação, Ah, que delícia. em que momento a gente pode, né, ou deve apresentar o açúcar para as crianças? E por que eu pergunto isso? Eu já ouvi muita gente falando que é só a partir dos 2 anos de idade. Outros defendem que o ideal mesmo seria só a partir dos 5 anos de idade. Mas a gente sabe que às vezes a mãe tem ali, né, a criança está olhando, ou vai na casa da avó, a avó faz um docinho e acaba oferecendo para a criança até antes dos 2 anos de idade. Você como nutricionista, né, você que atende, que entende do assunto, que tem vários pacientes, qual é a sua orientação em relação a esse consumo de açúcar, pensando nas crianças? Uma, porque a gente já está com muitas crianças obesas, né? Os números são assustadores. E a gente percebe, às vezes, essa apresentação do açúcar para a criança de uma forma muito precoce. Qual é a orientação e, de repente, até a estratégia? Olha, Tati, primeiro é importante a gente entender o que é o açúcar, de qual açúcar nós estamos falando, né? Então, assim, se você tem uma criança que é amamentada com leite materno, ela com certeza vai ter uma predileção diferente para o açúcar. O muito doce não vai interessar, porque o leite materno treina o paladar para que a gente tenha uma sensação positiva com menos açúcar. Então, amamentar sempre é bom, o máximo que você conseguir, puder. Não é fácil, mas precisa ter um pouco de treino, técnica, paciência e amor. E aí vai dar tudo certo. Então, esse é o primeiro ponto. Se a criança já é alimentada com fórmula, desde o momento que ela começou a tomar a fórmula, ela já conheceu o açúcar. Porque as fórmulas infantis têm como base a maltodestrina e outros tipos de açúcar. Então, essa criança já conheceu o açúcar e aí a relação dela com o açúcar ao longo da vida vai ser diferente. Ela já desenvolve aquele paladar para o doce, Sim. mais aguçado. Então assim, preciso fazer uma tempestade em copo d'água porque uma criança de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses comeu um pedacinho de bolo simples? Não. Qual é o açúcar que a gente precisa de fato evitar e postergar o máximo possível? O açúcar que está na bala, que está no pirulito, que está no refrigerante, que está no suquinho de caixinha, desses que não são naturais, integrais, mas naquele suco mais artificial. Então, esse eu preciso evitar, porque esse açúcar de fato vai trazer problemas não só no fato do processo metabólico, doenças e obesidades, como também acaba gerando muita agitação e atrapalha o desenvolvimento da criança. Então, quando ela está na escola, no momento que ela tem que aprender. Então, em relação a esse açúcar, a gente tem que tomar cuidado. Idade, isso é muito relativo, né? O meu filho, por exemplo, com 1 ano e 8 meses, começou a ir na escolinha. E na escolinha ele começou a ter contato com diversos alimentos que ele não conhecia. Por exemplo, um suco de uva. Ele nunca tinha tomado um suco de uva, né? Aí uma semaninha da escolinha ele já veio até com a blusinha manchada e a mãe detetive falou, suco de uva. Então, quando a criança ela começa a viver dentro de um universo onde tem diversidade de alimento, esse momento é um momento importante para a gente aprender a apresentar o alimento, o doce, o que seja, e fazer com que ela entenda que aquilo tem que ser de vez em quando. Né? Então, o que não é legal? Eu dar o doce como recompensa, se ela almoçou, ela tem a sobremesa, eu quero fazer um mimo, um agradinho, eu dou esse doce. Então, isso não constrói um processo legal de relação com o alimento. O que constrói? Você dizer, isso é gostoso, e de fato é, né? Bala é ruim? Não é. Bala é gostoso, mas a gente tem que comer de vez em quando. Por quê? Porque é muito açúcar, agita você, atrapalha o seu soninho,
pode te dar cárie. E comer só esse tipo de alimento não é legal. Por quê? Porque não te deixa forte, não vai te fazer crescer, não te deixa inteligente. E aí você vai usando as estratégias que você já tem de conduta com o filho, né, ou com a filha, né? Com as meninas geralmente tem todo um apelo de beleza, das princesas, com os meninos os super-heróis. E aí você vai entrando dentro desse universo da criança para fazer com que ela entenda que todos os alimentos são permitidos, né? Nenhum alimento é proibido, nenhum alimento causa doença, nenhum alimento mata. O que é errado é a maneira que a gente se relaciona com ele e a sintonia que a gente tem, né? Então, é legal ter doce em casa todo dia? Não é legal. É legal eu ficar presenteando meu filho com doce, recompensando? Não é legal. Mas é legal eu ir na sorveteria com os meus filhos? Muito legal, né? É legal eu estar num parque e comprar um algodão doce? É muito legal. Então, o processo do alimento tem uma parte social que a gente não pode esquecer. E emotiva também, né? E emotiva. E as crianças, então, estão entrando agora dentro do universo que tem muita informação e pouco discernimento. Então, as pessoas sabem muito sobre saúde, mas elas, infelizmente, não estão conseguindo ter discernimento para entender. Estão criando regras, estão demonizando os alimentos e colocando uma carga muito negativa em relação ao processo alimentar, né? Como se você estivesse comendo dentro de um padrão ou dentro de outro padrão, né? Então, a gente divide os que comem bem e os que comem mal. Então, não é assim. A gente tem que criar essa conduta um pouco mais natural e equilibrada para que a gente possa ser feliz e possa conduzir sem ansiedade a vida, né? Gente, é tão bom, né, receber a Lari falando de uma maneira realmente muito honesta. E é o que a gente sente às vezes na prática, né? Fala, ai, Tati, mas a gente sempre ouve, né, a questão, os grandes vilões, e eu não posso comer de jeito nenhum. E aí quando a gente come, a gente fica com aquela culpa. Ai, meu Deus do céu, e agora? E na verdade, assim, é encontrar o nosso equilíbrio e comer consciente. Então, Sim. quando eu me permitir comer algo mais calórico, com mais açúcar, né, uma comida mais gordinha, que a gente come, então, plenamente, conscientemente, e depois volte ao nosso equilíbrio. É esse o ponto. Eu acho que eu sinto duas dificuldades, basicamente, hoje em dia, já que a gente entrou de uma forma um pouco mais íntima nessa pauta. A primeira é a pessoa entender o que ela realmente quer. Então, eu posso querer ter um corpo super fitness e ser plenamente sarada e estar ali no up-to-date do corpo perfeito. Se eu fiz essa escolha, isso é importante para mim, porque é importante eu perguntar o pra quê, né? O que eu ganho com isso? Eu vou ter que ter uma alimentação muito restritiva, eu vou ter que realmente não consumir os doces, a bebida alcoólica e o que seja que possa atrapalhar isso. Mas é uma escolha dela, né? É uma escolha dela. Ela Porque quis o que assim. acontece é que isso está viralizando de uma forma e generalizando que parece que todo mundo tem que ser fitness. E a gente pode não querer, né? Eu posso, de repente, não estar com a barriguinha sarada e estar muito feliz e estar muito saudável. Então, o peso ideal é o que te faz feliz e o que te faz saudável. E o perfil ideal, o corpo ideal, é aquele que você habita e que você consegue fazer o bem com ele. Né, Obrigada, Tati? Lari, É com para isso que certeza. serve o nosso corpo. Então, vamos pensar nisso, se organizar e vamos fazer com que as crianças entendam que a alimentação é algo que faz parte da vida e que tem que ser curtida, aproveitada. E aí que a gente tem que usufruir disso para ter saúde, não o contrário. Adorei. Tá bom? Até mês que vem. Momento lindo, Deus te abençoe. Amém. Viu? Bebê tá agradecendo.